Eu agradeço a presença do professor Márcio Giacomoni, da Universidade do Texas, em San Antonio, que vai nos trazer um pouco do conhecimento dele sobre previsões na drenagem urbana e também estruturas que a gente tem na área de drenagem urbana. Algo que é extremamente caro no nosso estado. Nós estamos passando por um processo de enchentes, um ano El Niño totalmente anormal, muito acima da média. E como o Márcio está trazendo essa tecnologia que a gente pode aplicar no estado, justamente minimizar os efeitos dessas enchentes. Então, eu espero que vocês gostem, tanto como eu, dessa palestra. E sem me estender muito mais, eu vou ceder a palavra para o professor Márcio, vou pedir para ele mesmo se apresentar, já que no cartaz ficou errado o local de nascimento dele. Obrigado, professor Daniel. Agradecer muito o convite para retornar a Santa Maria. Sou filho de santamarienses, meu pai foi professor aqui na Federal de Santa Maria, minha irmã também, meu cunhado é atualmente professor. É uma cidade muito especial para mim, tenho familiares aqui também. E eu fui morar nos Estados Unidos após ter feito mestrado no IPH em 2008. Desde então, estou residindo em San Antonio, trabalhando como professor na Universidade do Texas, fazendo pesquisa na área de recursos hídricos. Então, a minha ideia hoje é descrever especificamente 3 projetos que a gente tem trabalhado relacionados às questões de cheias urbanas, mas também de qualidade da água. Eu vou iniciar dando um pequeno contexto das questões de inundações nos Estados Unidos especificamente. Estatísticas mostram que desde a década de 80 até 2013, por exemplo, inundações causaram mais de $1 trilhão em perdas econômicas e centenas de milhares de vítimas. E esses números provavelmente tendem a aumentar porque, em função das mudanças climáticas, já se tem evidências científicas muito fortes de que está ocorrendo um aumento da frequência e da magnitude de eventos extremos, tanto eventos de chuva, tempestades, como também períodos de estiagem. E o problema que isso está causando atualmente e poderá exacerbar os problemas no futuro é que muitas das estruturas de proteção contra cheias que são dimensionadas ou que foram dimensionadas no passado utilizam essa tempestade, digamos assim, sintética que tem uma duração de 24 horas e um tempo de retorno de 100 anos, que é calculada em função do histórico de chuvas do passado, mas em função das mudanças climáticas, essas estatísticas estão se alterando e uma chuva de 100 anos, 24 horas, 100 anos, provavelmente é muito superior ao que costumava ser no passado. Então, só para ter uma ideia do aumento dos custos nos Estados Unidos, esse gráfico mostra, desde a década de 60, os valores em bilhões de dólares das principais tempestades ou furacões que atingiram os Estados Unidos. Relativamente baixos custos até mais ou menos a década de 90, onde alguns principais furacões estão começando a ocorrer. Quando eu morei nos Estados Unidos, no primeiro ano eu vivenciei o Ike, que atingiu Houston. Um pouco antes teve o Katrina em Nova Orleans, que foi muito catastrófico, né? Hurricane Sandy. Mais recentemente, em 2017, houve o furacão Harvey, que atingiu o estado do Texas, que foi a tempestade recorde desde que os americanos começaram a monitorar chuva, por exemplo. Ocorreu entre agosto e setembro de 2017 e num período de aproximadamente 5 a 7 dias choveu mais de 1.200 milímetros. Né? Mas o Harvey não foi uma exceção. Na verdade, outros grandes
tempestades têm atingido os Estados Unidos. Aqui tem dois exemplos, quase que num período de 2 anos após o Harvey, teve uma outra tempestade tropical que trouxe muitos prejuízos também. 2 anos depois, exatamente, uma outra tempestade. Então, um dos projetos em que eu trabalhei, então, dado esse contexto, foi tentar quantificar esses aumentos de intensidade de frequências para a cidade de San Antônio, onde a gente mora, né? E esse gráfico mostra, por exemplo, em milímetros, a chuva de 100 anos, 24 horas, costumava ser, em função da série histórica, algo em torno de 254 milímetros. O que nós fizemos foi pegar os modelos globais de circulação, que representam mudanças climáticas, e tentar avaliar quais seriam essas intensidades no futuro, né? Segundo os modelos climáticos que nós utilizamos, a tendência é que haja um aumento significativo, por exemplo, de 250 a 360 milímetros para 24 horas, num cenário mais favorável, né? Para a chuva de 500 anos, esses aumentos são muito superiores ainda, né? E durante esse período, logo após o Hurricane Harvey, a NOAA, que é uma agência responsável pela coleta de dados de chuva nos Estados Unidos, recalculou as IDFs para o estado do Texas e atualmente já se utiliza para fins de funcionamento um valor de quase 300 milímetros em 24 horas. Então, toda a infraestrutura que foi dimensionada no passado provavelmente tem um risco de falha crescendo a cada vez mais. Então, o que se faz dentro da área de pesquisa e da parte de engenharia? A gente utiliza muitos modelos hidrodinâmicos, né, que são modelos baseados nas equações matemáticas representando a física do movimento da água, em bacias hidrográficas, por exemplo, que utilizam as chamadas equações de Sumner, né, são equações de conservação de massa e momento, são muito utilizadas, são equações parciais diferenciais que, em geral, são equações não muito fáceis de resolver, às vezes demora muito tempo, para uma dimensão, por exemplo, para a previsão de chuva ou a mancha de inundação em rios, por exemplo, socorrem modelos relativamente fáceis de resolver, e permite, então, que a gente estude, por exemplo, estruturas hidráulicas, pontes, outras estruturas de proteção contra cheias. Mas, no entanto, a gente sabe que os processos de inundação eles se dão não só a inundação que ocorre nos próprios rios e nas áreas ribeirinhas, mas especialmente em áreas urbanas, processos de alagamento em áreas urbanas são também muito importantes. E para a representação desses tipos de processos, se utiliza então modelos hidrodinâmicos de 2 dimensões, que permitem, então, o cálculo da mancha de inundação. No entanto, em 2 dimensões, as equações se tornam bem grandes e computacionalmente muito caras. Demora, em geral, muito tempo para se fazer o cálculo dessas manchas de inundações, especialmente se há um interesse por parte do agente público, por exemplo, de gerar previsões de vazão em tempo real. Dependendo do tamanho da escala e da bacia, se botar um modelo desse tipo para funcionamento em tempo real, possivelmente a chuva já vai ter passado e o computador ainda não vai ter dado o resultado, né? Então, a gente começou a estudar alternativas a esses modelos que são fisicamente corretos, mas que são muito caros, né? E dentro da literatura, uma série de modelos simplificados, chamados diferentes técnicas, mas uma técnica de modelagem bidimensional é chamada célula automática, que são modelos discretos no espaço e no tempo, onde o domínio ou a região, por exemplo, a bacia hidrográfica é dividida num grid de células, né? E o estado de cada célula, por exemplo, a quantidade de água, a altura de água numa célula é função
da quantidade de água, altura de água, velocidade nas células vizinhas, algo desse tipo. Esse tipo de modelagem tem sido aplicado em vários ramos da ciência, né? E na literatura, assim, uma série de modelos que mostram. Esse gráfico ilustra, por exemplo, 5 modelos que nós identificamos na literatura que, representando no eixo vertical, quantas vezes esses modelos simplificados são mais rápidos que os modelos hidrodinâmicos, e no eixo vertical, se no eixo horizontal, no eixo vertical, o erro médio que esses modelos prevêem em comparação aos modelos hidrodinâmicos que a gente considera os modelos mais corretos, né? Então, tem modelos muito velozes que conseguem se obter respostas 100 vezes ou até 1000 vezes ou até 10.000 vezes mais rápidos que os modelos hidrodinâmicos, com um erro médio de algo em torno de 5 a 10 centímetros, por exemplo, na altura da mancha d'água. Então, seria uma alternativa. Mais recentemente, vocês certamente estão acompanhando, né, na imprensa e no meio acadêmico a explosão desses modelos de inteligência artificial, né, muitos deles baseados na ideia de redes neurais, que são sistemas computacionais inspirados na biologia neural, né, dos seres animais. Esses modelos são modelos tipo caixa preta, eles recebem determinada informação, como por exemplo chuva, e se treinados de forma adequada, podem então vir a prever qual seria a altura máxima de água em determinada bacia hidrográfica. Então a gente começou a trabalhar com esse tipo de modelagem. Esses modelos inicialmente eram modelos restritos à capacidade computacional e também à quantidade de dados, que tem crescido muito significativamente, além do aumento significativo do poder computacional desses supercomputadores, né? Que permitem, então, a geração de modelos chamados Deep Learning, ou são redes neurais com um número de camadas de processamento muito superiores aos modelos anteriores. Tá? Então, um aluno brasileiro, por sinal, em colaboração com a USP, que foi estudar no CNPq comigo, nós desenvolvemos, então, um modelo de previsão chamado Deep Flood para a obtenção de elevações de águas para modelos de uma dimensão, mas também de 2 dimensões. A questão toda, esses modelos são tão bons quanto a quantidade de informações que tu tem para treinar esses modelos. E, infelizmente, apesar da quantidade cada vez crescente de chuva, de inundação, nós não temos um bom conjunto de informação, especialmente relacionadas a vazões, mas também à altura de água, em alta resolução, né? Então, qual foi a alternativa para se gerar os dados para a calibração desses modelos? Foi se utilizar, então, modelos RAS com vários cenários diferentes, vários tipos de chuva que geraram um amplo banco de dados de informação e esses dados foram considerados como dados observados para o treinamento, então, do nosso modelo, para a previsão, então, de manchas de inundação em áreas urbanas. Então, a gente aplicou esse modelo numa bacia na cidade de San Antonio, chamado Upper San Antonio, Young Creek, e identificamos uma série de subbacias e trechos de rio que foram modelados com modelagem hidrodinâmica em 2 dimensões e utilizamos todas essas áreas azuis para fins de treinamento do modelo, as áreas verdes para fins de teste do modelo e as áreas vermelhas, as áreas vermelhas para fins de validação do modelo e as áreas verdes para fins de teste do modelo. Porque a ideia era tentar identificar se seria possível se treinar um modelo desse tipo em uma parte da cidade e aplicá-lo esse modelo em outras partes da cidade. Se gerou mais de 1.200 tipos de simulação,
diferentes tipos de hidrogramas e terrenos, e então se calibrou esse modelo com diferentes tipos de informação. Geramos bacias sintéticas, né, alteramos as bacias atuais, aumentando as declividades, por exemplo, para que esse modelo possa ser aplicado em outras regiões, onde as topografias são mais elevadas, por exemplo, ou outras regiões onde as áreas são mais planas. E basicamente o modelo é um modelo simplificado, ele requer uma superfície rasa de elevação, né, modelo de elevação, algumas seções transversais e os hidrogramas de jusante, que são as condições de contorno para a obtenção então, da mancha de inundação. Tá? Rapidamente, a gente gerou algumas diferentes tipos de arquitetura. Esses modelos de redes neurais, eles têm uma série de filtros que são aplicados nos dados de entrada e nos dados processados. E houve aqui uma certa arte, digamos assim, para identificar quais filtros dariam o melhor resultado, se fosse parte da pesquisa. E treinamos, então, o modelo para minimizar a diferença entre o erro absoluto da lâmina e a inundação nas células e também o valor máximo de água nas áreas testadas. Fizemos algumas análises para tentar identificar quais valores de entrada são mais sensíveis ou importantes. Retiramos, por exemplo, mudamos o modelo sem o modelo digital de elevação, ou sem a declividade, ou sem as seções transversais, por exemplo, para ver se o modelo poderia ser simplificado ou não. O modelo que nos deu a melhor resposta é representado aqui pela linha preta, um erro na ordem de um pouco acima de 26 centímetros. Né? Então tá, então mostrar alguns resultados. A gente acredita que o modelo gerou superfícies de elevação do nível da água muito satisfatórios. Os gráficos, por exemplo, mostram aqui a superfície de elevação. A linha preta é o fundo do rio, o trecho do rio. A linha vermelha é a elevação gerada pelo modelo hidrodinâmico. E a linha azul é o nosso modelo de redes neurais. E comparamos também os nossos resultados com um outro modelo simplificado que existe na literatura, que é um modelo baseado em célula automática, que nos mostrou erros muito grandes em relação a modelagem hidrodinâmica e ao nosso modelo, por exemplo, em outras áreas. A grande vantagem, então, desse tipo de modelagem em si é a velocidade, entendeu? Esses modelos de redes neurais conseguem gerar simulações de 60% até 2.300% mais rápidas que, por exemplo, o modelo hidrodinâmico como o REC-RAS. Bom, vamos então passar para o segundo estudo, que é um estudo relacionado à utilização de controles ativos para fins de gerenciamento ou gestão de uma chuva, uma onda de inundação em tempo real, por exemplo. Né? Normalmente, nós engenheiros civis, nós dimensionamos toda essa parte de drenagem e controles de inundação com estruturas passivas, né? Reservatórios que tem um descarregador de fundo, que tem um vertedor com uma cota fixa, né? E a quantidade de água que é distribuída a jusante é basicamente uma função das propriedades físicas e da gravidade que transporta essa água de jusante para montante. Ou montante para jusante. Montante para jusante.
A ideia aqui seria, então, a gente tentar simular, por exemplo, estruturas de controle num reservatório de detenção, por exemplo, de forma a se otimizar ou minimizarmos os impactos de vazão a jusante daquela estrutura de reservação. Além disso, a cidade de San Antônio em si e outras cidades americanas possuem túneis de controle de cheias que permitem com que excessos de vazão possam ser transportados em estruturas normalmente de túneis, né, de forma a proteger, por exemplo, áreas mais suscetíveis. Na cidade de San Antônio, especificamente, há 2 túneis que protegem o centro, que é uma região muito importante para a cidade, com atividades econômicas de turismo e populações também, né? Então, o que nós fizemos dado que está cada vez mais disponível o avanço nessas tecnologias de comunicação, processamento de dados, obtenção de sensores, né? As oportunidades para que nós transformemos as estruturas de drenagem que são passivas para estruturas ativas são interessantes, né? E esse trabalho, então, surgiu a partir da colaboração com professores do Departamento de Computação e Engenharia Elétrica da UTC, que trabalham com a teoria de controles para outros sistemas que não recursos hídricos, né? Então, a gente escolhemos um estudo de caso teórico com uma certa área de drenagem, um determinado reservatório e um canal ajusante, né, para se testar esse modelo. E a ideia é o seguinte, basicamente gerar um algoritmo que permita que se abra ou se feche uma determinada válvula de descarga, a fim de que a onda de jusante ou nível d'água seja minimizado de forma a diminuir as inundações, né? Para isso, nós tivemos que acoplar, então, ou desenvolver um modelo basicamente novo, é um modelo que primeiramente se representa a bacia hidrográfica em termos de células, né? E os reservatórios, um modelo unidimensional de reservatórios e um canal onde há a propagação dessa cheia. Tá? O modelo de bacia hidrográfica é um modelo muito tradicional, né? A onda cinemática com infiltração, um reservatório não linear. E aqui o modelo, então, do reservatório é basicamente um modelo de não linear, onde o nível d'água, que são as variáveis de estado em um determinado futuro, dependem do nível d'água anteriores, mais a entrada e saída dos hidrogramas deste reservatório. São equações bem conhecidas dentro da hidráulica, né? Equações de vertedor e descarregador de fundo. E também uma propagação em uma dimensão. Então, basicamente, o que se faz é se cria um modelo de otimização, onde se tenta se minimizar uma determinada função objetivo, no caso, a diferença entre o nível d'água no canal ajusante e uma cota máxima de inundação, por exemplo. Sujeito a uma série de equações que são as equações que representam a dinâmica do sistema, né? Todos os hidrogramas de entrada, os níveis d'água nas células da bacia hidrográfica. Então, se associa e se resolve, digamos assim, uma simulação hidrológica e hidráulica de uma forma um pouco diferente de como a gente normalmente faz, né? A gente tem modelos hidráulicos que a gente, dado o modelo hidrológico, dado o valor de entrada de chuva, a
a gente calcula, né, a infiltração, o escoamento superficial e vai calculando em cada espaço de tempo, né? Nesse caso aqui, é a própria rotina de otimização que identifica não só as variáveis decisórias ótimas de abertura da válvula, por exemplo, descarregamento de fundo, mas também identifica e todas as variáveis de estado, do nível nível de água no rio, né, a velocidade, a evasão, esse tipo de informação. Tá? E aí nós, então, comparamos diferentes estratégias, tanto de controle ativo, com estratégias comuns, como, por exemplo, um controle passivo, onde a válvula de descarregamento de fluxo está sempre aberta. Né? Também há outras alternativas, como, por exemplo, se controlar o reservatório para fins de qualidade da água, onde se deixa o reservatório fechado até um determinado momento ou até um determinado nível, e a partir daí, então, se abre o descarregador de fundo, para fins de se maximizar o tempo de detenção para que haja a sedimentação, por exemplo. E o que nós chegamos, então, testamos testamos alguns diferentes tipos de teoria de controle. Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, mas são regras que são utilizadas como, por exemplo, o regulador quadrático linear é aquele que tenta controlar o sistema de forma que o sistema seja o mais permanente possível, né? De forma a se estabilizar, por exemplo, o nível de água no reservatório. Né? Há também um outro tipo de controle chamado controle integrador quadrático linear discreto, onde se tenta minimizar os erros entre a manutenção do sistema a um determinado ponto, né? Como, por exemplo, o nível da água num canal ajusante. Então, o sistema tenta controlar a reservação de forma que o nível da água não ultrapasse aquele valor, mas também não seja muito menor. Né? Uma série de equações matriciais aqui. E a nossa proposta, então, que é um tipo de metodologia que está sendo testado cada vez mais na literatura, é o chamado modelos de controle preditivo, ou MPC, que são otimizações consecutivas não lineares em tempo real para se determinar o ponto ótimo de operação e abertura das válvulas durante um evento, por exemplo. Então, a ideia é que, num determinado tempo, se gere uma previsão de vazão no futuro, ou a previsão do estado, né? E dada essa previsão, então, o otimizador identifica qual é a melhor maneira de abertura das válvulas e se implementa isso. E depois, no próximo passo de tempo, dada a implementação que foi dada, se recalcula o sistema, quais são as vazões em níveis no futuro, e se identifica novamente uma nova regra de operação da válvula de abertura ou se fechar essa válvula e assim por diante. Né? Testamos então essas diferentes técnicas de operação para diferentes chuvas, chuva de 25 anos ou de 10 anos. À esquerda nós temos as respostas dos hidrogramas de todas as regras reativas ou passivas, né? A regra reativa é aquela que altera a operação da válvula em função de algo que já aconteceu. Já o modelo de preditivo de controle é um modelo que faz a previsão e, em função da previsão, ele sim regula as aberturas, por exemplo, das válvulas. E a gente pode identificar aqui que os níveis de vazão
dos modelos de preditivos de controle são muito superiores e conseguem controlar muito melhor o reservatório do que as outras regras reativas. Então, a gente conseguiu minimizar de forma significativa, por exemplo, nos gráficos do meio, nós temos a elevação de água no canal, a linha azul, a linha azul horizontal é a linha máxima de inundação. Quase todas as regras passivas acabam gerando inundação no canal, enquanto a nossa, de modelo de previsão, o controle conseguiu manter, digamos assim, o valor de nível dentro do canal abaixo da cota de inundação. Mais alguns pequenos resultados quantificados de forma de tabela, né? Mostrando quantos por cento, por exemplo, de inundação se gerou e quanto de inundação usando uma técnica de otimização se pode então vir a minimizar esses problemas de inundação nesse sistema testado. Testamos também essa mesma regra de operação não só para eventos, mas para a modelagem contínua. Por exemplo, um período de 3 meses, onde o modelo preditivo de controle conseguiu manter o nível da água muito abaixo das cotas de inundação. Então, para concluir esse segundo capítulo do trabalho aqui, modelos de controle em tempo real em sistemas complexos podem, então, aumentar a eficiência da operação desses sistemas, né? Em relação a controles reativos ou mesmo controles passivos, que é o que normalmente a gente utiliza, né? Uma observação que eu acho que vai requerer ainda muito análise e pesquisa é que esses modelos de controle e modelos ativos de controle em tempo real são sistemas que exigem uma manutenção muito alta, né? Eles tem que estar confiante de que eles não vão falhar durante tempestades, por exemplo. E isso é uma coisa que se observou, por exemplo, durante o Hurricane Harvey em Houston, onde existem várias bacias de detenção que são operadas não por gravidade, mas por rompimento. E várias delas falharam durante. Por quê? Porque durante uma tempestade dessa magnitude, o sistema de eletricidade, o sistema elétrico da eletricidade parou de funcionar. Então, existem esses aspectos práticos, né, que são importantes, que provavelmente merecem mais estudo. Então tá, o terceiro aspecto agora, saindo da questão de inundações para a questão da qualidade da água, eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que a gente terminou ano passado, onde a gente implementou uma bancada de testes para testar biorretenções e bacias de filtro de areia em escala real, que é algo não muito comum, né? Tem muitos estudos na literatura que mostram experimentos sendo conduzidos em laboratório, em escala reduzida. Esse é um dos poucos que eu conheço, pelo menos a gente fez em escala real. Bom, a motivação é a seguinte: infelizmente, águas urbanas são contaminadas durante períodos de secos, né? Por deposição, por outras fontes poluentes nas nossas cidades. E durante, então, chuvas, essa poluição é concentrada na drenagem e pode vir a contaminar fontes de abastecimento, como, por exemplo, em San Antônio, uma parcela muito grande da água que é consumida pela cidade vem de um aquífero chamado Edwards, que é um aquífero de formação karst, né? Que é um aquífero muito prolixo, mas ao mesmo tempo ele é muito vulnerável. Ele funciona quase que como um rio subterrâneo, onde quando chove ele recarrega muito rápido, mas quando não chove ele também perde vazão para muito rápido também.
Então, a cidade de San Antônio, há vários anos atrás, passou uma lei coletando uma determinada parcela de imposto para a implementação de um programa de proteção ao aquífero. Como é que é esse programa? Basicamente, a cidade de San Antônio vai aos condados vizinhos e ele chega para proprietários de terra rurais, terras que não foram desenvolvidas, né? E ele compra daquele, dá um certo recurso para aquele proprietário e compra o que eles chamam de direitos para o desenvolvimento, para a urbanização. E esse proprietário, então, se compromete em durante todo o futuro, em nunca desenvolver essas áreas, para quê? Para que aquela região continue atuando como área de recarga em boa qualidade, né? Uns anos após esse programa ainda ter sido implementado, se retirou então um determinado recurso para o financiamento de projetos de tratamento de áreas pluviais, como projetos LID, né, Low Impact Development, ou aqui no Brasil chamado medidas compensatórias, né, para que a cidade de San Antônio comece a implementar alguns desses projetos dentro da mancha urbana. Foi quando nós, então, submetemos essa proposta de pesquisa para a cidade de San Antônio, que foi aprovada. E quais são exatamente as questões científicas que nós estamos tentando responder com esse projeto? Tá? A primeira delas é a seguinte: por legislação estadual, qualquer estrutura de tratamento de águas requer que se trate até 1,5 polegadas de chuva e que se reduza a poluição em 80% dos sólidos totais que são gerados naquela bacia. Normalmente isso se faz mediante a construção de uma estrutura chamada filtro de areia, que nada mais é do que uma pequena detenção com uma determinada camada de areia que atua como filtro, né? Mas uma coisa interessante é que a legislação local não permite que haja infiltração direto da estrutura do filtro de areia ou de outros tipos de tratamento diretamente na zona de recarga do aquífero, que na verdade é uma política contrária à ideia de que se nós aumentarmos a infiltração no solo, vai aumentar a recarga no aquífero, a gente vai tentar também talvez diminuir um pouco a questão das inundações abundantes. Então, se está tendo um esforço grande para que se criem incentivos, para que se tente simplesmente outros tipos de estrutura verde dentro da cidade, como por exemplo biorretenções, telhados verdes, também cisternas para o fim de guarda da água e reutilização da água, pavimentos permeáveis, né, chamadas estruturas LEED. Então, nós estabelecemos um contrato com a cidade e a nossa ideia é tentar responder 4 perguntas específicas. Primeiro, quais são as diferenças em qualidade da água entre as bacias de filtro de areia, que são muito comuns, e as biorretenções, que são estruturas que, em vez de areia, elas têm uma camada de solo com plantas, né? Além disso, existe diferença na qualidade da água entre as estruturas que permitem a água infiltrar no solo ou aquelas estruturas onde há uma camada impermeável que não permite a infiltração. E se não existe diferenças, qual seria a diferença em termos de recarga, em termos de qualidade ou quantidade de água do aquífero, né? E também se a gente poderia identificar algumas características, algumas melhorias do tipo de solo que são utilizadas para a construção das biorretenções. Então a gente iniciou o projeto, inicialmente fazendo uma série de testes em laboratório, construindo colunas onde se injetava uma determinada água pluvial criada em laboratório, né? E coletávamos então
amostras para análise no nosso laboratório para tentar identificar quais seriam possíveis gradações e composições de diferentes materiais que poderiam ser utilizados. Então, por exemplo, uma ideia que surgiu para fim de tentar reduzir custos era testar, por exemplo, um solo que tivesse vidro reciclável, por exemplo, né? E nesse teste de vários tipos de solos e plantas que foram utilizados, a gente identificou que, na verdade, um solo em específico que é formado a partir da própria rocha do aquífero, que é limestone, né? De forma essa rocha que a gente utiliza em laboratório e transforma ela em areia com uma certa adição de orgânicos, na verdade nos mostrou que era um material muito bom para bioretenções, especialmente para a remoção de metais pesados e nutrientes. Então, identificar então, os melhores tipos de solo, então nós implementamos a bancada em escala real, que é uma estrutura relativamente grande. São 6 células em paralelo, né? Cada célula tem 3 metros de largura e 10 metros de comprimento, aproximadamente, e aproximadamente 1 metro de profundidade, né? E implementamos, então, 2 tipos de bioretenção nas células 1 e 2, outro tipo de bioretenção na célula 3 e 4 e filtros de areia nas células 5 e 6. Tá? Então, durante um evento de chuva, a água entra mediante esse canal de entrada, né? A água é equalizada e ela entra por determinados orifícios dentro de cada célula. Tá? E depois a água então é descarregada mediante medidores de fundo, onde atinge o corpo receptor. Tá? Essa é a seção transversal então da bancada de testes, né? E a gente vê que tem 3 das 6 células permitem a água infiltrar diretamente no solo e outras 3 não permitem. Mais algumas fotos, então, que tiramos do local. Construímos uma pequena galpão aqui para armazenar todos os equipamentos e medidores de vazão e também os amostradores automáticos, né? E aqui a descarga do outro lado. Então, novamente, coletando amostras de água durante eventos, a gente queria responder então a diferença entre bioretenções e filtros de areia, a diferença entre os 2 tipos de bioretenções e também as diferenças entre células onde há infiltração e células onde não há infiltração. Tá? Fizemos construímos então instalamos uma série de sensores para monitoramento de chuva, de temperatura, de umidade do solo, de vazões de entrada e vazões de saída. E o interessante, alguma dessas variáveis a gente conseguiu conectar junto a um modem para que a gente pudesse ter acesso a esses dados em tempo real, que foi algo que auxiliou muito o monitoramento, porque o que ocorre durante a tempestade de chuva, por exemplo, um evento, a gente conseguia ver se algum sensor não estivesse funcionando, a gente conseguia ir ao campo durante o evento e consertá-lo a fim de não perdermos, então, dados. Fizemos um monitoramento, então, em 2 fases. A primeira fase com o descarregamento de fundo diretamente e a segunda fase aumentamos a saída do descarregamento de fundo para a fim de se criar uma camada de armazenamento permanente dentro dessas células, né? Que permitem não só armazenar a água, como aumentar a evapotranspiração, a infiltração, mas também melhorar questões de qualidade da água, processo de tratamento.
Bom, o que nós identificamos? Após uma série de análises estatísticas, a gente não identificou nenhuma diferença entre os filtros de areia e as biorretenções. Isso foi um resultado que nós não esperávamos. Se esperava de que as biorretenções pudessem adicionar mais processos de tratamento, né? Uma observação, no entanto, é que a filtro de areia que nós utilizamos foi baseado na areia que foi construída a partir da própria rocha do aquífero, né? Que é uma areia rica em magnésio e cálcio, se não me engano, e aumentou muito os processos de absorção, e por isso que a gente acha que o nosso filtro de areia é melhor do que os filtros de areias comuns que são instalados, que são baseados em sílica, né? Outra coisa que nós não conseguimos identificar nenhuma diferença entre as células onde havia infiltração e as células onde não havia infiltração. Isso é um resultado importante porque a gente pode recomendar à cidade de San Antonio e ao estado do Texas que esses fundos impermeáveis só adicionam custos a essas estruturas e não necessariamente adicionam não adicionam proteções para fins de qualidade da água, né? Calculamos então que houve um certo aumento de infiltração em função nas células onde não havia fundo impermeável, né, como esperado. E também identificamos que nosso solo, que contém o limestone, a areia de limestone, gerou resultados de qualidade de água superiores a outro tipo de mídia que foi utilizada na outra biorretenção. Além disso, se utilizou esse estudo como um programa educacional importante, onde a gente trazia alunos de escolas de San Antonio para conhecer e fazer testes nos nossos laboratórios e aprender um pouco sobre sustentabilidade de recursos hídricos, né? E utilizamos esse projeto para auxílios de bolsas para alunos de doutorado, alunos de mestrado e também muitos alunos de iniciação científica. Então, recomendamos no final desse projeto à cidade de San Antonio que os fundos impermeáveis não necessariamente adicionam proteção extra para o fim de qualidade da água, né? Mostramos que o uso do armazenamento interno de água é muito importante para aumentar a eficiência desse sistema de tratamento. Mostramos que o solo baseado em limestone forneceu melhores tratamentos do que a mídia tradicional e que, no nosso caso específico, o filtro de areia atuou tão bem quanto as biorretenções. Outro aspecto importante desse processo é a questão da manutenção. A gente conseguiu verificar de que a qualidade da água, após períodos de manutenção nas biorretenções, tinham sempre a melhorar, né? Isso é algo muito importante. Não adianta se dimensionar, se implementar biorretenções, por exemplo, ou outras infraestruturas verdes, e simplesmente abandoná-las, né? A manutenção é algo muito importante. Bom, o que a gente pensa no futuro dessa bancada de testes, né? A ideia é talvez torná-la semelhante ao segundo estudo onde eu mostro o controle ativo, por exemplo, se implementar algo semelhante, onde a gente pode implementar uma válvula que a gente pode controlar via internet, por exemplo, e operar essas estruturas em função ou da qualidade da água, ou, por exemplo, se houver a previsão de uma chuva vindo, de repente a gente pode abrir então essas válvulas para esvaziá-la, por exemplo. Então, medidas de algoritmos de controle para lead implementados. Infelizmente, essa ideia ainda não foi implementada por uma questão de recursos, né? Mas a gente está sempre escrevendo propostas para fazer isso. Bom, eu já falei exatamente 1 hora, passei um pouquinho do que eu queria, mas eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui em Santa Maria e colaborando com o departamento, professora Ruth, professor Daniel,
E estou à disposição para quem tiver qualquer pergunta sobre essa pesquisa. Muito obrigado. Tem uma primeira pergunta. Os sistemas ativos, os sistemas preditivos, então, além do custo da manutenção, eles têm um custo de aquisição muito maior que os normais. Tem assim, ordens de grandeza, mais ou menos? Eu não tenho ordem de grandeza, Daniel, mas o que a gente tem observado é uma explosão, digamos assim, de sensores e microcontroladores de baixíssimo custo, né? Que estão permitindo cada vez mais que a gente implemente esse tipo de tecnologia de forma relativamente barata, né? Eu acho que a tendência é essa. Quanto esses microcontroladores ou sensores de baixo custo vão durar, isso é também uma questão a ser avaliada também, né? Mas eu acho que eu estou otimista em relação a isso, sim. Eu acho que a tendência é que a gente possa operar essas estruturas de forma mais eficiente, né? Claro que tem estruturas que exigem um cuidado muito especial. Por exemplo, o Santo Antônio tem uma bacia de detenção muito grande dentro da cidade, né? E essa bacia, esse reservatório, ele é um reservatório que opera de forma passiva. Ele tem, se não me engano, 8 comportas, por regra, somente 2 estão abertas, não se abre, não se fecha nem se abre elas, né? E elas são mantidas de forma regular, né? Porque se essa estrutura falha, os impactos de inundação são terríveis, né? Eu acho que o mesmo cuidado pode ser adicionado para estruturas ativas. Uma das questões que se discute, e já tem pesquisa a respeito, é que ao se tornar um sistema esse na internet, por exemplo, um sistema ativo, tu abre a possibilidade de estar vulnerável a possíveis ataques, né? Já se tem na literatura, por exemplo, muito bem demonstrado, ataques a redes, a companhias de saneamento, a plantas de operação de tratamento de água, tratamento de esgoto, a operação de adutoras. Então, essa é uma preocupação que se tem em relação a essas tecnologias. Certo. Nosso sistema de como a gente faz a gestão para eventos de inundações é bastante atrasado em relação a isso. Eu queria saber qual seria o passo a passo para a gente aqui no Rio Grande do Sul chegar até um caso de Santo Antônio, tipo, operação de válvula, sabe? Pois é, essa é uma pergunta. Podemos ficar aqui a tarde inteira discutindo questões, mas eu acho que algumas coisas têm que ser feitas o quanto antes, que são relativamente não muito difíceis de fazer, né? Por exemplo, mapeamento de zona de inundação. Nós temos a tecnologia, os modelos estão aí, né? É uma questão do órgão responsável. Nos Estados Unidos, o órgão responsável pelo mapeamento de toda a zona de inundação no país é a Agência Federal de Gestão a Desastres Naturais, que é a FEMA, né? E por que ela faz isso? Ela está sempre atualizando os mapas de inundação das cidades, porque esses mapas de inundação são referências para fins de seguro contra inundações, né? Então, toda a propriedade, por exemplo, seja um prédio ou uma casa, que seja construída dentro da zona de inundação, que lá é a mancha de 100 anos de retorno com 24 horas de duração, essa propriedade ela é exigida por lei a adquirir um seguro contra inundação, porque é uma propriedade que está mais sob risco, né? Então, esse é um instrumento importante, né? E é muito importante que, na verdade, assim,
a lei não obriga o proprietário a comprar o seguro, mas se o proprietário financiar a compra dessa casa, o banco, o financiador, ele não vai dar o financiamento sem que haja a compra do seguro também. Uma vez identificado, então, áreas de alto risco, né? Então, cabe sim até ao poder público, seja municipal, estadual ou federal, se criar, então, alternativas ou de realocação dessas pessoas, né? Ou se em situações onde a realocação não é possível, então, o estudo de possíveis estruturas de engenharia contra a proteção, né? Isso ocorre em vários países. Por exemplo, eu há 2 ou 3 anos atrás fui morar na Holanda, fui fazer um período sabático, um estudo lá de 3 anos, aliás, de 3 meses. E a Holanda é 70% do país e abaixo do nível do mar. Então o país inteiro só existe porque há uma estrutura gigantesca de diques e reservatórios de proteção contra inundações, não só de chuva, mas também de aumento do nível do mar, né? Então, são soluções possíveis, mas claro, isso tem um custo, né? Todo holandês, ele sabe que uma parcela significativa do seu imposto que ele paga anualmente, né, ou do seu salário, sabe que esse valor vai ser utilizado para a manutenção dessas estruturas de controle de cheias, porque é uma questão de existência no caso deles lá, né? Então eu diria assim, para a nossa realidade brasileira, tem várias coisas que pode fazer. A primeira é um mapeamento, né? A segunda, o Brasil tem vários institutos de pesquisa e universidades que até, inclusive, temos especialistas aqui que trabalham com modelos de previsão de vazão que poderiam implementar, né? Dada uma determinada chuva que está prevista, qual é que exatamente vai ser o aumento do nível do rio se a inundação vai ocorrer. Isso é possível, não é algo... É uma tecnologia que existe, né? Então, eu diria que nessas... tem muitas outras coisas que podem ser feitas. Claro, a gente precisa mais dados, né? Os modelos só funcionam bem se a gente tiver uma boa observação das chuvas, né? E também temos um planejamento para a possível execução de evacuação durante aqueles eventos onde se sabe que vai inundar, por exemplo. Então, os Estados Unidos têm uma experiência muito grande em evacuação, por quê? Porque lá, todo ano tem muitos furacões, né? Nessas áreas onde se prevê onde o furacão vai atingir, essas comunidades têm que ser retiradas, porque não é só uma questão de inundação da água, né? Mas dependendo da força do vento, esses desastres naturais são devastadores, né? Então, há sistemas de experiências de fazer a evacuação mediante meios de comunicação. Todos os residentes devem receber, por exemplo, via mensagem nos seus celulares que determinado desastre natural está ocorrendo, eles têm que sair, esse tipo de coisa. Eu queria nem comentar que a gente sofre aqui no Brasil um pouquinho de síndrome de vira-lata, né? Parece que as coisas aqui não são boas. Ontem, o Rio Grande do Sul provou que a enchente de 1941 foi superada ontem. Esse setembro de 2023 é a maior pluviometria desde 1903, quando foram implementados os primeiros controles de chuva em Porto Alegre. Ontem nós provamos que uma obra de engenharia super contestada, que é o Muro da Mauá, que é uma pequena estrutura, mas que faz parte de um contexto de mais de 60 quilômetros de dique, funcionou e protegeu Porto Alegre. No começo do mês, nós tivemos fatalidades em funções de um pico completamente anômalo. Mas tudo que tu falaste das áreas de inundação, dos sistemas de alertas, existem no Rio Grande do Sul, na Secretaria de Meio Ambiente, secretaria da qual eu faço parte. Infelizmente, como qualquer coisa, inclusive nos Estados Unidos e na Holanda, se sofre pela falta de recursos, né? Então, eu acho que este mês nós provamos que a engenharia brasileira e a engenharia gaúcha é de excelência. Porque ontem nós poderíamos ter testemunhado
uma catástrofe na cidade de Porto Alegre e nós não testemunhamos. Infelizmente, nós vimos 50 pessoas perecerem ao longo deste mês, uma coisa que foi absurda. Eu nessa tarde, eu deveria estar em Valca Salles, tentado fazer uma amostra de qualidade de água, eu sou químico, dentro do programa do Quali Água, e a gente não foi porque a situação lá está tão caótica que ir lá coletar uma amostra não agregaria nada nesse caos. É muito melhor mandar solidariedade do que colher uma informação pontual e depois a gente coleta o outro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti em relação àqueles filtros que tu colocaste. O que está programado para com aquele material, já que nem tu falaste, ele está absorvendo, e principalmente absorvendo metais pesados, como o zinco, que tem nos pneus e que vai para as águas urbanas, compostos orgânicos, óleos e graxas que estão sendo retidos. Qual é a programação para usar esse material que vai ser feito, se vai ser tratado, né? Porque esse conceito está muito em voga aqui no Rio Grande do Sul, que os biobeds, estruturas biológicas para reter agrotóxicos, né? E substituições a outras técnicas. E uma grande preocupação que se tem, já se tem que tiver, como usar essas camas, né, esses filtros, o que fazer com esses filtros. Então, eu gostaria de saber qual é a programação para o uso. E um último comentário, entre um filtro de areia, que é uma estrutura árida, feia, e um filtro desses com vida, com matéria orgânica, quem sabe até com bastante vegetação, a gente tem que computar como um crédito para esse negócio, um crédito de carbono, porque ele está retendo carbono não só na vegetação, como nas raízes. Então, esse já pode ser um elemento bastante importante na opção por esse sistema, pelo menos eu diria, mais vivo do que um filtro árido, quem sabe até feio, né, de uma mancha de areia em algum lugar. Respondendo a tua última pergunta, então, esse é o grande argumento que a gente tenta, ao conversar com pessoas tanto do governo quanto da indústria, né, que o filtro de areia não adiciona a biorretenção, se feita de forma adequada, né, ela pode adicionar um valor nas próprias propriedades que o filtro de areia não faz. Eu concordo 100% contigo, o filtro de areia é horrível. Normalmente é instalado num local escondido, né? Uma outra coisa que a gente tem observado lá é que muitas vezes esses condomínios têm filtros de areia e as pessoas esquecem deles. Ou às vezes compram a propriedade nova com essas estruturas e nem sabem que tem que mantê-las, né? Então, no caso da nossa estrutura, neste momento a gente não tem planejamento em retirar os solos, né? A gente vai continuar monitorando, mas o campus próprio da Universidade de San Antônio tem várias outras estruturas onde eles fazem a manutenção. E toda vez que essa areia precisa ser removida, há um protocolo, né? Primeiramente, se contrata uma empresa especializada que primeiro retira uma amostra daquele material, manda para o laboratório para identificar quais são as possíveis cargas poluidoras e normalmente esse material é retirado e é transportado para empresas que recebem materiais de alto teor de poluição, né? Então é simplesmente transportado para outro lugar, assim, né? E isso é caro, né? Infelizmente, mas é algo necessário que tem que ser feito, que não adianta a gente tratar a poluição em determinada bacia e simplesmente concentrá-la e jogar em outro lugar que vai poluir outras áreas, né? Fazendo então uma observação, eu concordo 100% contigo, a engenharia gaúcha brasileira de recursos é de excelência, né? Eu acho que é uma oportunidade nesse momento que está ocorrendo essas cheias
gente está vivenciando esses eventos extremos históricos, primeiro para educar o público a respeito desses problemas, mas também mostrar para a sociedade gaúcha de que é possível se implementar soluções que funcionem. Né? E o muro da Mauá, eu concordo 100%. É uma estrutura necessária, que funciona, que nesse momento a gente está vendo em tempo real, que se ela não estivesse lá, os danos à sociedade porto-alegrense e gaúcha seriam terríveis. Né? Então se espera que esse período sirva como uma oportunidade para se também educar a sociedade gaúcha a respeito da importância dessas estruturas para a cidade de Porto Alegre. Mais alguma pergunta? Mas, em relação ao tempo de operação, né, dos sistemas automáticos ali, chegasse a testar nos modelos a questão de manobra, né, de fechamento de válvulas, considerando a variável intervalo, Sim. ou acha que não vai ter... Uma das funções objetivas que é incluída na otimização se refere a uma penalidade para que a gente evite de criar operações que são muito abruptas, né? Até porque é difícil de fazer, tu adiciona um determinado uso intenso da válvula que pode vir a até prejudicar no termo de funcionamento. Então a gente adiciona junto ao modelo de otimização, na função objetiva, uma função que penaliza aquelas soluções onde tu, por exemplo, fique abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Além disso, o abrir e fechar, dependendo da estrutura hidráulica, ela pode gerar pulsos de vazão que possam vir a gerar problemas de erosão, né? Que é algo que também se quer evitar. Então isso pode ser, sim, foi incluído dentro do modelo de otimização. Primeiro, parabéns, Marcos, pela palestra, é legal. Falo como já tendo conhecido teus experimentos lá, né? É legal ter visto o resultado final aí, das conclusões de vocês lá com as bioretenções. Mas a minha pergunta é sobre o mapeamento de áreas mutáveis lá em San Antônio. Vocês tinham alguns trechos, então, que vocês usaram, digamos assim, para calibrar um modelo, alguns trechos que usaram para validar e outros para fazer uma previsão de inovação. Basicamente isso, né? Fiquei curiosa, tinha monitoramento de vazão ou de cota da água em todos esses trechos de rio? Não, certamente não. Em alguns trechos, sim. Então, vários daqueles modelos que foram criados não acabaram utilizando parâmetros de outros para fim de calibração. Então, esse não se há monitoramento tão extenso. O que há dentro da cidade de San Antônio é, sim, um monitoramento em tempo real de nível de cota naquelas ruas onde há cruzamentos sobre pequenos arroios, né? Que a gente chama de low water crossing, né? Que são áreas que inundam e são áreas muito perigosas, porque há percepção de motoristas de que o nível da água não estando muito alto, a gente consegue passar com o carro, né? Infelizmente, a cidade de San Antônio lidera os Estados Unidos em fatalidades durante esses eventos. Não se sabe exatamente porquê. Tem um colega meu, um professor que trabalha com hidrometeorologia, que fez um levantamento de dados e que viu que a cidade de San Antônio lidera este ranking. Então, o que a cidade fez foi implementar sensores em tempo real, e se esses sensores atingem, monitoram uma determinada cota, o sistema automaticamente manda mensagem de alertas para todos aqueles usuários que estão registrados no sistema. Então, por exemplo, tem um local perto da minha casa onde eu botei o meu celular, então eu sei que se estiver chovendo e a cota subir, eu vou receber um alerta no meu celular para evitar aquela área. Mas para fins de calibração, tem algumas estações de monitoramento
mas não em todas aquelas áreas onde a gente criou modelos. Mais uma. No sistema de controle, né, passivo ou ativo, o ativo que vocês testaram, eu vi ali pelos gráficos, a cada 5 horas, mais ou menos, foi realizado, era um passo de tempo de vocês? Se eu não me engano, o modelo, eu não me lembro exatamente de cabeça, mas o modelo gerava rotas a cada 15 ou 30 minutos, talvez, mas a gente tem um tempo de previsão e tem um tempo também de tomada de decisão, digamos assim. E não necessariamente esses tempos têm que ser exatamente o mesmo. Era isso que eu ia perguntar, porque eu queria a simulação era a cada 5, a pergunta era a previsão era a cada 5 horas, compatível ou não? Eu acho que a previsão não, acho que a previsão era feita talvez por um tempo menor. Na verdade, nós testamos isso numa bacia sintética, assim. Não se testou isso num sistema real, por exemplo, ainda. Sim. Então era uma bacia, um modelo relativamente simples, uma bacia, um reservatório e um canal. Né? As coisas se tornam muito mais complexas se adicionar uma rede de águas pluviais maiores, por exemplo, né? Com vários braços. E a previsão era offline. Offline, exatamente. Não acumulamos nenhum tipo de dados. É aquela previsão perfeita, né? Que obviamente ajuda, né, na obtenção do resultado, mas o objetivo era comparar, digamos assim, essa metodologia de previsão e controle com as outras tipos de operação, né, passivas e reativas. Se não houver mais questões, então damos por encerrada a palestra. Gostaria de agradecer ao professor Márcio, né, por ter participado dessa palestra. O pessoal que está comigo na disciplina de drenagem, nós vamos ter a oportunidade de discutir muito mais esse assunto ao longo do semestre. E aqueles que estão nos assistindo também, muito obrigado pela companhia de vocês. E até o próximo workshop, em dezembro, já temos previsto a participação do professor Shin, da Universidade do Auburn, Alabama, que vai versar mais sobre questões relacionadas à qualidade de água. Já estamos convidando o pessoal da SEMA a continuar participando desses eventos. E também, se alguns de vocês têm algum assunto de interesse, a ideia é começar a trazer de forma mais continuada esses palestrantes externos, uma missão, para que continuamos vendo que a gente faz muita coisa bem, mas também enxergar oportunidades de melhora nos nossos sistemas e uma discussão. Nós, na universidade, eu sempre digo que nós temos que ser inconformados com o que a gente tem, e a gente sempre tem que procurar o melhor, insistir com nossos tomadores de decisão, principalmente os que estão em cargos eletivos, que a gente treina eles em 4 anos no mundo, e a gente tem que fazer esse esforço novamente. Tá? Obrigado a todos, e acho que já dá para encerrar no YouTube. O professor Márcio vai ficar aqui, se alguém quer se aproximar e fazer alguma questão mais particular. Obrigado a todos. Obrigado.